vai falar de igreja e ele vai falar de templo. A pedra na Bíblia é a revelação. Então, quando ele fala assim, mas quem dizem que eu sou? Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque se vocês verem os judeus hoje, eles estão esperando o Cristo deles, que é o nosso anticristo, e eles falaram com todas as letras, nós não queremos um Deus, nós queremos uma pessoa que venha nos salvar financeiramente. Mas o que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Deus olhou para ele e falou assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Ok? Então nós somos uma pedra viva, porque nós temos essa revelação. E a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, nós temos templo do Espírito, não é isso? Então o que acontece? O Espírito Santo começa a nos guiar na palavra, começa a nos guiar através do Espírito, é isso que acontece. E quando um templo ou mais estiverem reunidos, isso é uma igreja. Hoje aqui é uma igreja, porque tem mais de 2 templos, então a gente se reúne e o que acontece com a igreja? Nós recebemos de vários dons, recebemos de dons pastoral através dela, recebemos de dons de música, dons... Então nós recebemos tudo de Deus, 100% de Deus numa igreja. Agora, como ele vai fazer isso? Efésios, vamos só abrir aí Efésios 4:11. E Efésios 4:11 ele vai explicar como é que ele vai atuar na igreja, para que a gente seja salvo e para que a gente chegue em pleno conhecimento de Deus. Ele fala assim, olha, vou começar do 4:10, tá? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí ele vai continuar falando. Então, o que é isso? Olha, ele trouxe 5 dons ministeriais para a igreja. Então, eu quero falar uma coisa para vocês, que nós somos a igreja de Deus. Nós estamos dentro desses 5 dons ministeriais. Deus pode até não ter falado com você qual ainda, mas Ele já está te usando. Então, a partir do momento que você não é um bebê mais, você vai estar nisso. É claro que Deus levanta pessoas para 10, pessoas para 50, pessoas para estar à frente. Mas, por exemplo, assim, a partir do momento que você começa a pregar para a tua vizinha e orar para ela, você é uma pastora dela. Pastora significa mãe, pastor significa pai, a pessoa que vai cuidar, a pessoa que vai liderar. Aí você traz para um lugar maior, onde tem uma pastora que lidera 100, depois, entende? Mas é isso que Deus fala, assim. Então, na verdade, são 5 dons ministeriais. Ou você vai ensinar a Bíblia, ou você vai pastorear. Então, vou só explicar os dons para você. O apóstolo, gente, essa palavra apóstolo, ele significa enviado para longe. Enviado para longe. Agora, assim, Deus ele pode te ungir a uma coisa e depois ele te ungir em outro tempo a outra coisa. Agora, ele te ungir outra coisa, você não perde essa coisa, porque os dons são irrevogáveis. Então, assim, na nossa palavra hoje, aqui no Brasil, a gente chama de missionário. São as pessoas que são enviadas para longe, são apóstolos. Eles vão abrir igreja, eles vão começar a trabalhar com a igreja. Depois Deus deixou os profetas. O profeta é aquele que escuta Deus e fala aquilo que Deus falou. O profeta não é aquilo que fala o que ele acha. Porque hoje em dia a pessoa ela acha e ela fala do próprio coração. E aí começa uma bagunça. Então o profeta nunca foi isso. O profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e entrega a palavra do Senhor. O evangelista é aquela pessoa que tem uma palavra simples para que a pessoa receba Jesus. Não é uma palavra como hoje, né? É uma palavra assim que vai explicar quem é Jesus para que a pessoa possa entender o que está acontecendo para ela aceitar ou não o sangue de Jesus. Esse é o evangelista, vai trazer a pessoa para a luz. Normalmente o evangelista ele carrega muitos dons de cura, porque às vezes a pessoa precisa ver para crer e ele carrega isso. O evangelista. O pastor é aquela liderança, estou falando do pastor, o pastor de igreja mesmo aqui, né?
pastor, assim, que é aquele que vai liderar. Nós vamos fazer isso, Deus vai falar com ele para montar o culto aqui. Isso isso também é o pastor de líderes. Mas existe o pastoreado que eu estava falando para vocês, a partir do momento que você começa a pastorear, né? E o mestre, aquele que vai ensinar a palavra, sabe? Às vezes você vai na casa de uma pessoa, leva um bolo para ela, conversa um pouquinho e só fala assim, meu, Jesus te ama. Você já começou a explicar alguma coisa para ela, não é? Você não precisa ter um curso de teologia para explicar nada. Depende do grau que Deus te chama, mas você é o mestre, você está explicando a palavra de Deus. Então, na minha Bíblia, na sua Bíblia, não está escrito assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, outros para ficarem sentados na cadeira e outros para não fazer nada. Não está, nem na minha, nem na sua. E outros para esperar o pastor falar, vai. Não, na Bíblia de ninguém está escrito isso. Porque espera-se que a partir do momento que você tem o sangue de Jesus e é da família de Jesus, você começa o quê? A trazer pessoas para Jesus também. É isso que ele quer que a gente entenda. E é isso que a religiosidade tenta brecar em nós. Vamos abrir lá, João 9. Nós temos que entender que nós estamos no fim de tudo, né? Então a hora é agora. O dia de Deus te chama hoje, né? Nós temos que se portar como filhos e trazer pessoas para Cristo. Só que acontece o seguinte, antes de eu vou falar assim, enquanto nós somos cegos, a religiosidade ela vai te abraçar. Mas a partir do momento que você começa a enxergar e você começa a ver, a religiosidade ela vai tentar te expulsar. A religiosidade, eu não estou falando de igrejas, tá, gente? Estou falando de igrejas que são religiosas, sabe? Então vamos ler. Caminhando Jesus 9:1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Se você trouxer isso para o reino espiritual, isso são qualquer pessoa. Todos nós nascemos sem enxergar o reino espiritual, tá? E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Estes ou os pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. E a obra de Deus, a principal obra de Deus está em João 6:29, que ele fala assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, para você crer em Jesus, a obra de Jesus, porque é a obra redentora da cruz, tá? Então isso aí é para que se manifeste a obra de Deus. Por isso que todos nós nascemos cegos, para que se manifeste. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Hoje somos nós, por causa do Espírito Santo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o quê? Enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. O tanque de Siloé, ele significa enviado. Isso daqui, João, ele é cheio de sinais. Sinais significa coisas que somente o Messias poderia fazer. Um dos sinais é abrir os olhos a um cego de nascença. Só o Messias poderia fazer. Hoje nós fazemos porque nós carregamos o Espírito. Esse foi um baita sinal. Então, olha, ele pegou o cego e enviou ele para um tanque que chamava Siloé e ele voltou vendo. Esse tanque, Siloé, significa enviado. Deus espera que a partir do momento que você veja, você entenda que você é uma enviada do Senhor. Deus espera que a partir do momento que você veja, não é mais para você sentar e esperar em berços esplêndidos, é para você fazer algo pelas almas eternas. Agora no 8, né? Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros diziam, não, mas parece com ele. Ele mesmo dizia, sou eu? Perguntaram-lhe, pois, como foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo.
era cego. Os fariseus, gente, já era uma religião dividida entre fariseus, saduceus, escribas, cada um entendia uma coisa diferente, estavam no mesmo negócio e todos entenderam que Jesus era o Cristo e estavam negando Jesus. E era sábado, né? O dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Deixa eu só falar uma coisa sobre sábado. Deus fez o mundo em 6 dias. No sábado ele fez algo. A palavra fala que no sábado ele descansou de uma obra. Então significa que ele fez uma obra. Depois vocês estudam isso direito. Mas no sábado ele fez a obra redentora da cruz. Espiritualmente. Porque ele fala assim, que Jesus ele morreu antes da fundação do mundo. Mas ele foi manifestado na cruz por amor de nós nos últimos tempos. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele só pôde ir porque ele já tinha feito isso espiritualmente. Se ele não tivesse feito espiritualmente, Adão e Eva jamais poderiam ser salvos. Porque a salvação só através do sangue de Jesus. Então, como o Velho Testamento é salvo? Através do sangue. O Novo, através do sangue. O Intertestamento, que é os 4 evangelhos, através do sangue. Não existe salvação fora de Jesus Cristo, amém? Então, levaram os fariseus o que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por suas vezes, lhe perguntaram como chegara a ver. Aos que lhe respondeu, aplicou lodo a meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. O sábado, gente, não foi feito para a gente guardar. O sábado foi feito para nos guardar, porque o sábado é o próprio Jesus Cristo. O sábado é o sangue de Jesus. A palavra fala que nós não fomos feitos para o sábado, mas o sábado foi feito para nós. Aleluia. Então, quando ele fala descansa no sábado, ele está falando descansa no sangue de Jesus. Por isso, nós que já recebemos o sangue de Jesus, nós descansamos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque nós não descansamos no dia, nós descansamos em uma pessoa chamada sábado, que é o sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, e era sábado, o dia que Jesus fez lodo, né? Então, os fariseus falaram que, no 18, por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, só que ele era só o próprio Deus, né? Não é de Deus porque não guarda o sábado. Dizia outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles? Essa é a primeira coisa que Jesus falou que ele vai trazer. Ele fala, você está pensando que eu vim trazer paz à terra? Não, eu não vim trazer paz. Antes eu vim trazer a espada. A espada é a palavra de Deus. E ele fala assim, é na mesma casa que vai ter divisão. Eu vim trazer divisão. Na mesma casa vai ter 2 contra 3, 3 contra 2. O que significa? Aqueles que forem aceitando a palavra, eles estão divididos. Porque a primeira coisa que Deus fala, e haja luz e houve luz. Esse é Jesus. Aí ele fala assim, e viu que a luz era boa. Ele fez o quê? Separação da luz com as trevas. Então na mesma casa pode ainda ter luz e trevas. Aceitou Jesus, aceitou a palavra, separação. A Leila estava falando do marido dela, não é? Mas depois ele veio. Essa separação é boa, porque quem está na trevas, ele tem a oportunidade de ver a luz, né? Ele vê a luz ela é agredida. O próprio Jesus falou assim, olha, o mundo não me ama, não espere que ame vocês, mas é a única oportunidade que eles têm de salvação. Porque hoje eles podem ver Jesus através de nós, não é? Então não tenha medo, se você está separado na tua casa, pensa assim, ok, uma luz já acendeu. A próxima, quem será a próxima? Fique firme, porque vai acender. Então é isso que ele está falando aqui. Eu vim trazer separação. Ele fala assim, uma ultrapassagem, eu vim pratear fogo. E eu queria que já tivesse queimando. É o fogo do Espírito, o fogo purificador do Espírito Santo. Não amém, é glória a Deus. Aquele que rouba, não rouba mais, aquele que faz isso, não faz mais, não é? Mas é o fogo que a nossa casa fica assim, meu Deus, ora por mim, não é assim que acontece. Isso é o corpo de Cristo, Deus trabalha com o corpo. Amém. Até que as luzes vão se acendendo, e cada luz que a gente se acende, a gente fala, ai, valeu a pena. Não é? Valeu. Outros diziam, pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve o quê? Dissensão, da mesma forma que Jesus falou que ia acontecer. Então, primeira coisa, você começou a enxergar, vai haver divisão na tua casa. Se você estiver numa igreja que não enxerga, vai haver divisão.
Se você entendeu de Deus que é para você ministrar em algum lugar e alguém falar não vai, você vai haver divisão. Você tem que optar. Jesus ou uma religião que eu falo, gente, uma pessoa que não entende Jesus, tá? Eu sou de uma igreja, eu amo as igrejas. Não estou falando das igrejas de Cristo. Estou falando dessas coisas erradas por aí. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Aí vem os pais. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram. E este o filho de quem disseste que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Lavo minhas mãos, né? Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará sobre si mesmo. Isso disseram os pais. Por quê? Porque estavam com medo dos judeus. Judeus, a única religião. Medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, essa é uma outra coisa que pode acontecer com alguém que é aberto os olhos, não é? A gente começa a ser expulso de alguns lugares e isso é bom, isso é sinal que você não está compactuando com algumas coisas. Então, essa é outra coisa. E agora, para terminar, ele fala assim, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Jesus, hein? Jesus é pecador. Né? Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Quer dizer, praticamente ele falou, uma coisa eu sei, só o Cristo poderia fazer isso. E fez, né? Aí ele continua, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Gente, eles perguntaram 500 vezes a mesma coisa. Como te abriu os olhos, né? E ele respondeu, já lhe disse e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Canseira, né? Porventura quereis vós também vos tornar discípulos dele? Aí eles levantaram assim, eita, nós. Então os injuriaram e disseram, discípulo dele é tu, ó, que honra, né? Discípulo dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Quer dizer, eles estavam falando assim, nós vamos ficar com a lei aqui, nós vamos se esforçar com a lei, nós não precisamos do Espírito Santo para nada, nós vamos lá na lei. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre o Messias. Tem uma profecia que fala assim, que quando o Messias chegasse, as pessoas não iam saber de onde ele era. E aí ele pegou e falou assim, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí, ó, nem sabemos de onde é. O povo que estudava dia e noite, não era para cair a ficha? Então, né? Nem sabemos de onde é. Aí vem o moço que abriu os olhos. Respondeu-lhe o homem. É assim que acontece quando o olho abre. Você já começa com a religiosidade, você não tem. Nisto é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Presta atenção, né? Contudo, me abriu os olhos. Quer dizer, só ele poderia abrir os olhos e ninguém poderia saber de onde ele é. Então, não estou entendendo como vocês não entenderam, né? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Eles estavam negando tudo isso. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um servo de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Engraçado que uma pergunta antes veio assim, quem pecou? Ele ou os pais? Ninguém. Jesus. Mas aqui ele falou, esse Jesus aí não é de Deus. E você nasceu todo em pecado. Quem estava certo? Tava uma coisa meio estranha, né? Porque Jesus falou assim, ó, nem ele nem os pais dele, mas é para a glória de Deus, né? Aí vem os bambambam e falou assim, esse homem não é de Deus, esse homem que ele fala é Jesus, né? E você aí nasceu todo em pecado. Olha, que diferença, ou é uma
não batem com o reino de Deus, foi expulso. Quase ninguém, né? Aí é a hora que Jesus chega em você. Foi expulso? Agora vamos conversar. Aí ele fala assim, ouvindo Jesus que o tinham expulso, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Jesus, e o adorou. Aleluia. Esse é o resumo. Esse é o resumo de que Jesus veio fazer aqui, porque ele fala assim, ó, eu vim atear fogo. Não vim para trazer paz, não, eu vim para trazer divisão. Antes de vir a paz, vai vir divisão. Vai vir paz sem fim. Mas para vir essa paz sem fim, primeiro vai haver uma divisão. Porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente começa a ler o Evangelho é assim, o que é ser cristão para mim? Porque ser cristão para mim é alguma coisa que eu quero ganhar nessa vida para agora. Coma, beba, porque um dia você vai morrer. Não é assim? Agora, se ser cristão para você é ser uma pessoa comprada pelo sangue de Jesus, que vai fluir para uma vida eterna, se você entende que tudo que Jesus comprou para você vai fluir para uma vida eterna, e que tudo que ele pode fazer para você aqui é lucro só, mas se ele não fizer nada ainda, você vai fluir para a vida eterna? Pronto, então você segue. Porque pode ser que você não ganhe nada aqui. Mas se você ganhar lucro, né? Eu creio que Deus só entrega para as pessoas aqui aquelas pessoas que se receber podem se perder. Porque ele cuida, porque o mais importante é a salvação. Mas é isso que a gente tem que estar entendendo. Eu fui comprada por um sangue, que tem pessoas que falam assim, a salvação é de graça. Gente, graça não é uma coisa que você não paga. Graça é uma pessoa. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nem a graça vem de nós, porque a graça vem do sangue, e nem a fé vem de nós, porque a fé vem através do sangue, não é? Então, tudo que a gente tem hoje vem através de Jesus Cristo, através do sangue, que nos tornou uma família, que nos trouxe aqui hoje, para que um entregue o céu através da vida do outro, para que todo mundo receba. Nos fortalecemos aqui, amém. Amanhã, cada um vai para o seu trabalho, quem trabalha, e a gente tem que entender, somos cristãos do nosso trabalho. Eu posso estar onde eu estiver, eu posso estar vendendo lanche. Lá eu tenho que entender se eu sou pastora, se eu sou mestre. Eu tenho que fazer. Nós somos uma carta viva. Ou você é uma letra morta, ou você é uma carta viva. Então, aonde a gente estiver, para minha vizinha, eu tenho que ser uma dessas coisas que ele falou. A gente tem que levar o reino aonde a gente passar. E a gente tem que começar a entender de Deus. O que é que Deus depositou em nós? Qual é o depósito que ele fez em nós? E simplesmente deixar isso aflorar. Amém? Isso é o básico do que Jesus veio fazer aqui. E a gente tem muito cuidado quando alguém tenta brecar a gente no sentido de não levar o evangelho daqui para frente. Porque o evangelho é simples, Jesus é simples, nós somos uma família, nós somos irmãs compradas pelo sangue, e a gente tem que trazer mais pessoas porque ainda tem espaço na mesa. Glória a Deus, amém.